Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje já é terça-feira, a semana já tá voando, né? Vamos comer. Eu já tô voando com ela aqui. Gente, sejam bem-vindos. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Lembrando que você pode fazer parte do nosso jornal, mandando sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia. Nós recebemos denúncia, né? Nós vamos mostrar no terceiro bloco, né, uma cratera que se abriu novamente. A gente mostra no terceiro bloco, mas você pode mandar para cá via WhatsApp. Qual é? Exatamente, olha só, o telespectador já aprendeu, né? 24 ao DDD 998398384. Eu já gravei, você também manda pra gente. Tem o nosso e-mail, tvccorreiodamanha@gmail, mas o WhatsApp é rápido. É fácil, você grava ali o seu vídeo, manda pra gente, a gente te coloca aqui no ar, claro, para fazer a sua denúncia, sua reclamação, sua reivindicação, gente. Ai, o tempo tava tão bom, né? Amanhecendo com aquele dia bonito, com aquele sol. Mas hoje em Petrópolis, o dia amanheceu com céu nublado, chuvinha assim bem pouquinho no centro de Petrópolis. Olha só aquele famoso russo. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho da nossa sede que fica no centro de Petrópolis. Esfriou um pouquinho, mas nem tanto. Tá, dá um calorzinho ainda, né? Exatamente, mas o sol tá ali entre as nuvens. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 24 de janeiro. Senai RJ oferece mais de 2.600 vagas para cursos técnicos. Pesquisa aponta queda na confiança na ciência e vacinas no Brasil. Zoológico nos Estados Unidos inova e faz já a revelação de um rinoceronte. O estado do Rio de Janeiro encerra 2022 com o menor número de crimes contra a vida em 31 anos. Professor petropolitano cria método de ensino para alunos com dificuldade de aprendizado. Friburguense de 9 anos terá obras expostas no Carrossel Louvre, em Paris. Agora no Correio da Manhã na TV. É isso, gente. Vamos começar com os destaques do nosso jornal, o Correio da Manhã. Vamos dar uma olhada no que é notícia na nossa primeira página. Na linha vermelha, STJ deixa Niterói fazer farra com os royalties de São Gonçalo e Magé. Esse é um dos destaques da nossa página 3 na coluna Magna Vita. Importante na página 6, olha só, Procon RJ faz multirão para ajudar PJs. Então você que é PJ, fique ligado, porque olha só, o órgão quer ajudar MEI e pequenos negócios a quitar débitos com várias empresas. Nossa página 6, então, recheada aí com as dicas do Procon e, é claro, com a ajuda deles. Muito importante. Guias do IPTU 2023 já podem ser emitidas. Ali, como destaque também na página 6, mas também se misturando um pouco com o internacional, o abraço do afogado, que quer moeda única e empréstimo. Lula visita Alberto Fernandes na Argentina e abre a porta para a moeda única. Promete suporte do BNDES para financiar vizinhos e assusta mercado com a tentativa de ajudar os hermanos que estão colapsados. Lá na página 6, se a gente falar um pouquinho mais, eu falo um pouco também sobre a minha visão e um pouco sobre o que tem dentro da matéria, gente. Quase 6 mil vagas de emprego no Estado. Olha que notícia boa. A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda iniciou essa semana com oferta de quase 6 mil vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz. Esse é um dos destaques da nossa página 5. Eu não sei ainda do que se trata, mas me chamou a atenção a página 7, no Internacional, a dieta saudável mais cara do mundo. Nossa. Se der um tempinho, eu vou ler para vocês também um pouco mais. Adiantando o tema, tá na nossa página de Internacional, gente. Lula se pronuncia sobre a troca no Exército, destaque da nossa página 4. Na página 6, lá, parcerias comerciais com vizinhos argentinos. Ali na 7, dupla de artilheiros do Fla empilha recorde. Eu tento falar um pouquinho disso lá no segundo bloco. Eu puxo um pouquinho da página do esporte para a gente dar só uma pincelada do que tem aí. E ali a crise, na página 4, 2 Yanomamis, né, que vivem catástrofe humanitária, foi declarada ali. Então, há cerca de 15 dias,
do fim do mandato de deputada federal e de assumir oficialmente a presidência da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a advogada Joeni Wapichana, da rede do RR, do Rio Grande de Roraima, né, na verdade, Isso, aqui. Avalia que os Yanomamis passam por uma catástrofe humanitária, tá lá na página 4, a gente falou ontem de ajuda já do Ministério da Saúde, enfim. Tem outros destaques ainda do segundo caderno, do internacional, do esporte, mas vamos direto à nossa página 2? Isso, nossa página de opinião com o primeiro editorial, a luta da minoria pelo mínimo de respeito, e o segundo editorial, Rio está na luta pela liberdade religiosa. Você pode conferir os dois editoriais acessando o nosso site. Exatamente. Gente, vamos lá na página 3, então, a coluna Magna Vita. Vamos começar ali com a foto. O futuro secretário nacional de Assuntos Federativos, André Siciliano, está reforçando a sua equipe no Planalto. Convidou André Renato, chamado carinhosamente de Renatinho, para ser o seu subsecretário. Na foto, Renatinho com Siciliano, ladeando o ministro Alexandre Padilha. Então tá aí a primeira foto da coluna Magna Vita, mas tem mais uma foto, né? Sim, governo do Rio vai ampliar parceria com MTUR. Nicola Michione, secretário da Casa Civil, colocou o governo do estado à disposição no Ministério do Turismo para reforçar a agenda do Galeão. Na foto, ele ao lado de Bento Nunes, secretário executivo do Ministério do Turismo, né? Da ministra Daniela Carneiro e do pensativo prefeito Eduardo Paes durante a reunião de sábado. Só para remontar aqui, gente, o caso é que nessa semana, né, que passou, nesse final de semana, teve uma reunião entre os três poderes aí, prefeitura, governo do estado e governo federal, para se avaliar a situação do Rio Galeão, para ver como vai ficar, porque a concessionária Rio Galeão quer devolver o Galeão para as mãos do estado, né, para o governo federal. A administração aí seria do governo federal novamente, e é o que o governo federal não quer que continue com essa privatização, que a administradora continue operando o aeroporto. Então, essa reunião grande para definir ali o que vai acontecer com o Rio Galeão. E, claro, Nicola Michione se destacando ali como secretário da Casa Civil nessa nota aqui da coluna Magna Vita. Vamos ao Pinga Fogo? Vamos. A primeira nota, massacrando os vizinhos, fala lá da nossa linha vermelha da primeira página, né? A divisão dos royalties do petróleo continua gerando embates entre os municípios do Rio de Janeiro, especialmente os que estão no entorno da Baía da Guanabara. A mais recente decisão, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em setembro, teve seu resultado calculado e a estimativa é que já tenha gerado uma perda de arrecadação de quase 900 milhões de reais aos municípios desfavorecidos, Magé, Guapimirim e São Gonçalo. Pois é isso aí, que pena, né? Vamos e à continua, né? Vai, ainda tem mais. Vamos ler mais uma aqui? Posso ler mais uma? Claro. Prejuízo bilionário? Bilionário, olha só. Os quase 1 bilhão de perda de receita se refere aos recursos relacionados à concessão, à partilha e à participação especial que, devido à decisão judicial, não foram destinados aos cofres desses municípios entre setembro e dezembro de 2022. Dos quase 900 milhões de reais que deixaram de ser arrecadados, 45% teriam São Gonçalo como destino, 33% para, aqui não diz a cidade, mas deixa eu ver, deve ser Magé, né? E 22% para Guapimirim. Pois então, tá aí os e ainda municípios... continua, né? As notas sobre desequilíbrio, reflexão na saúde, né? Reflexão na saúde, inclusive o dinheiro ali que iria para Magé, Guapimirim e São Gonçalo, né? Que seriam empregados ali no município e na saúde da capital do próprio Rio de Janeiro. Então, exatamente. Vamos aguardar agora aí o que vai acontecer. Provavelmente isso aqui será aberto investigação junto ao Ministério Público, né? Mas as notas aqui ainda continuam falando sobre o problema desses royalties.
Você confere tudo lá na nossa coluna do Cláudio Magna Vita, né? A coluna Magna Vita na página 3. Tanto do Correio Petropolitano quanto do Correio da Manhã, tá, gente? Vamos à política agora, porque aí teve o boom de ontem, né? Com as declarações do presidente Lula lá na Argentina. Não existem para servir a um político, foi a declaração que o presidente deu em resposta à pergunta de jornalistas na Argentina em coletiva de imprensa. Na Argentina, Lula fala sobre a troca no Exército, o que aconteceu, porque o presidente demitiu o general Júlio César de Arruda essa semana e trocou o comando das Forças Armadas. Então ele deu essa declaração que as Forças Armadas não existem para servir um político. Mas é contraditório, né? Ele demite um general das Forças Armadas e fala que não existe para servir um político. O que ele virou e falou foi o seguinte: elas servem o povo brasileiro, servem para a garantia da lei, da ordem do povo brasileiro, é claro, para garantir que forças estrangeiras não venham Com certeza. a assumir controle nacional. Mas uma vez que ele demite um general, ele está usando as Forças Armadas para servir ao seu próprio ego. Pela lei, é ele que é o comandante geral, né? Aí é que está o grande pulo, né? Mas, enfim, vamos esperar. Eu acho que a crise agora tem que ser apagada, o fogo tem que ser apagado, porque não dá para se viver mais 4 anos em clima de tensão aí com povo, forças e governo, gente. Enfim, aqui embaixo aqui jamais daria condições, é a declaração do ministro da Justiça sobre aquele caso também dos acampamentos nas portas dos quartéis, também perante a lei não poderiam existir esses acampamentos e ficaram lá há algum tempo, e o ministro Torres aqui, Anderson Torres, né, fala um pouco sobre esse caso, que ele não deixaria isso acontecer. Mas, enfim, aconteceu, agora já está aí o episódio do dia 8 gravado na história do Brasil, né? Vamos à página nacional, porque ali realmente tem um destaque que a gente triste, né? Deveria dar, e triste, chamar a atenção, pelo menos. Em situação de catástrofe, povos Yanomamis vivem catástrofe humanitária, segundo o FUNAI. Ali na foto, mais de 570 crianças indígenas morreram. Vou ler um trechinho aqui para vocês. Há cerca de 15 dias do fim do mandato de deputada federal e de assumir oficialmente a presidência da FUNAI, a advogada Joênia Wapichana, acredito que é o sobrenome dela, né? Avalia que os Yanomamis passam por uma catástrofe humanitária em consequência de fatores como a expansão do garimpo ilegal e da degradação ambiental. De acordo com Joênia, que falou a reportagem antes da declaração de emergência de saúde pública no território indígena, a retomada das demarcações e a segurança de áreas indígenas na Amazônia dependem de força-tarefa entre ministérios de Lula e de recursos financeiros, além do previsto no orçamento da Fundação de 2023. Então, só vou ler aqui o finalzinho. O caso dos Yanomamis ali? Sim, terras indígenas demarcadas também sofrem violências e invasões que resultam em mortes, como é o caso dos Yanomamis em Roraima e Amazonas. A estimativa dos indigenistas é que haja cerca de 20 mil invasores no território. Pedi para o André, tem como aumentar um pouquinho essa foto? Nossa, essa foto é... E aí, abre aspas, o caso dos Yanomamis é uma catástrofe humanitária. Ali, a invasão de garimpeiros levou a um alto nível de violência, conflitos e degradação ambiental que afeta a saúde, com a questão da contaminação por mercúrio. É muito complicada a situação e você vê, né, olha as crianças como estão... Totalmente desnutridas. Complicado, totalmente né? desnutridas. E entre outros problemas de doenças, enfim. Por mais que uns não aceitem, esses aí, senhores, são os povos que nos originaram, né? Exatamente. Então tem que ser cuidado, sim. Por mais que não gostem de ouvir, essa é a verdade e essa é a lei, diz ali, tá lá também. A ganância do homem é tão grande que sai destruindo tudo, né? Pois é.
enfim, Tudo né? em nome do dinheiro, da ganância, sai Doído destruindo olhar tudo. essa foto aqui, muito doído. A gente não vive uma situação, por exemplo, de guerra igual na Ucrânia, mas olha só, que péssimo. É. Fome, desnutrição, doença. Não era pra gente viver isso. A gente tem um país tão rico, com tantas possibilidades de plantio, de cultivo. Entre tudo, não precisa se viver essa situação. É só a gente dar condição para os nossos povos viverem bem. Vamos Exatamente. passar aqui então, vamos direto à página de economia, porque o nosso tempo vai ficando curto e a gente tem muita coisa para falar, né? Então vamos dar uma puladinha lá para a economia para falar também de um tema que ontem foi muito divulgado por toda a mídia brasileira, que é a parceria com os hermanos. Brasil e Argentina estudam moeda única para trocas comerciais. Aqui dentro da matéria, fala um pouco sobre a declaração do presidente argentino, que ele soltou esse balão de ensaio, eu vou falar assim, sobre a moeda única. O Lula foi atrás defendendo essa ideia da moeda única, mas, sinceramente, segundo estudos e especialistas de economistas que eu fiquei ontem muito envolvido sobre o assunto, isso aqui, gente, fogo fatum, tá? Não vai acontecer, tá? Para todos eles, isso aqui é algo que não tem como. Primeiro ponto para que isso não aconteça. As economias não são igualitárias de Brasil e Argentina. A Argentina vive hoje tempos muito difíceis, por exemplo, uma inflação de 5,93 ali, entre 5,90 e 5,93 ao mês, Roberta. E o Brasil tem isso por ano. Então, olha só, para se ter uma moeda única, comercial e forte, tem que ter uma economia pária. Mas isso pelo menos é o que, igual. Isso é o que Né? sempre assustou os brasileiros, Exatamente, né? sim, pelo menos igual. Agora, o socorro à Argentina através do BNDES, investimentos, infraestrutura na Argentina, é outro ponto que assustou o mercado, mas por outro lado, se o Brasil ou outro país não socorrer os hermanos, a gente perde de investimento aproximadamente 27 bilhões por ano, porque a Argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial. Eles compram da indústria de base brasileira. Então, se ninguém socorrer, a gente perde o terceiro maior parceiro comercial, o que vai ficar muito ruim para a gente. A gente tem China, Estados Unidos e Argentina como os maiores parceiros que compram da gente, né? Então, as nossas maiores exportações de indústria de base são para esses países. Então, aqui na matéria faz um relato sobre essa declaração, eu me estendi um pouco sobre o assunto para você entender, mas para começar, essa moeda única não sai nem para o papel vai, tá? Nesse governo. Então a gente Pode poderia apostar. comparar assim, mal comparando. E o Brasil daqui a pouco vai acontecer a mesma coisa que as lojas americanas, né? Se der mole, é isso aí, não pode Porque fazer uma moeda. não é só isso. Porque o BNDES é dinheiro dos brasileiros. Sim, Dinheiro dos é brasileiros. dinheiro nosso, exatamente. Como o Jorge está falando, se a gente não socorrer, eles são Se o não terceiro financiar, que mais compram da gente, opa, se tem não alguma pagar, tem alguma coisa errada aí. Se a gente está vendendo para quem não tem condição, sei lá, para quem não tem uma economia muito forte, erro também do Exatamente. Brasil, né? Então não- tudo errado, igual não é só lojas nosso, americanas. né? Daqui a pouco a gente descobre aí um tem rombo, né? muita indústria, né, privada, né, que importa para lá, né? A construção, por exemplo, do gasoduto, eu vou só levantar o tema aqui, tem um gasoduto que pode ser construído da Argentina, que pode ser financiado com dinheiro do BNDES. Perigosa essa situação, porque pode acontecer exatamente com as refinarias que fizemos na Venezuela. Até hoje a gente não recebeu R$1, né? Então, E por aí vamos ficar vai. de olho nesse ponto, né? Do outro lado, ali no Correio Econômico, gente, tem ali Americanas, né? O caso Americanas que se estende, é só buraco ali, ó. E ali, ó, 48 horas a justiça para entregar a lista de credores. Então, a Americanas tem esse tempo aí agora para apresentar essa lista de credores, porque no sábado, dia 21, foi ali sancionado pela justiça, vou colocar assim, a recuperação judicial. Então, dali para lá, 48 horas, ou seja, até hoje, dia 24, a companhia tem que apresentar, a companhia Lojas Americanas, né, a maior varejista do Brasil, para apresentar essa lista de credores. Que, gente, assim que for divulgada, amanhã a gente traz aqui algum assunto sobre, não vai ser pequena, não.
Os maiores são os bancos, né? Os maiores são os bancos. A gente já tem visto aí no noticiário que os bancos, né, tem Santander, tem BMG, acho que o maior é Itaú, tem vários bancos aí, ó, que a loja americana está devendo. BTG, olha só, vai ser difícil. Muitos milhões, bilhões. Gente, a gente se estendeu um pouco hoje aqui, mas a gente trouxe vários panoramas econômicos para vocês entenderem, né? Importantes, porque mexe com todo o nosso país. O mercado econômico ontem, por exemplo, não reagiu muito bem sobre essas declarações. Alguns gostaram, outros não, mas é sempre assim. A gente fica por aqui porque esses foram os destaques do Correio da Manhã de hoje. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o Senai do Rio de Janeiro oferece mais de 2.600 vagas para cursos técnicos. E você vai ver também que o estado do Rio de Janeiro encerra 2022 com o menor número de crimes contra a vida em 31 anos. O Correio da Manhã volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E olhem só, gente, a gente começa esse bloco com uma notícia muito boa. Para atender às necessidades dos jovens que buscam o primeiro emprego ou de trabalhadores que desejam mudar de posição, o Senai do Rio de Janeiro disponibiliza 25 cursos técnicos para o primeiro semestre de 2023. Vão ser oferecidas 2.680 vagas distribuídas entre as 22 unidades de todo o estado do Rio. As inscrições podem ser realizadas até o dia 6 de fevereiro, data que marca o início das aulas. Para a analista de educação do Senai RJ, Alessandra Matos da Silva, investir na formação profissional constante e estar atento às demandas do mercado são competências essenciais para todos que desejam ingressar no mundo do trabalho ou para quem deseja alavancar a carreira. Os cursos técnicos são disponibilizados em duas modalidades, os de ensino à distância ou os semipresenciais. Os cursos possuem uma carga horária realizada 80% à distância e são ofertados em um ambiente virtual de aprendizagem com um sistema de tutoria. Os outros 20% do curso são feitos de forma presencial em uma unidade da Firjan Senai, com interação junto ao instrutor. Já os cursos híbridos mesclam as experiências com os instrutores com as aulas 60% virtuais e 40% presenciais. São 3 dias por semana com encontros em formato online e 2 dias por semana com aulas presenciais na unidade. Segundo Alessandra Matos, os cursos técnicos do Senai, por terem formações de média duração, ampliam a oportunidade competitiva unindo teoria e prática, qualificando o profissional a atuar com autonomia na área formativa. O Senai RJ faz parte de uma das 5 maiores instituições de educação profissional da América Latina, com reconhecimento nacional e internacional. A instituição está presente em todos os estados da federação e tem uma taxa de empregabilidade maior que 80% dos alunos que realizam cursos na instituição.
Bom, vamos lá, né? Olha só, a pesquisa na ciência no Brasil em tempos de pandemia apontou queda no número de brasileiros que acreditam nas vacinas e na ciência. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Comunicação Pública da Ciência e da Tecnologia, com sede na casa de Oswaldo Cruz. O estudo foi realizado por 5 cientistas com o objetivo de avaliar o cenário brasileiro em relação às fake news durante o período de pandemia e a confiabilidade das vacinas e na ciência, com o foco na elaboração de estratégias de educação e na criação de políticas públicas para casos de situação de risco sanitário, como da pandemia da Covid-19. Decidimos fazer isso logo depois da pandemia, porque os dados que a gente tinha antes da pandemia era extremamente positivo, otimista, né? Ou seja, nos últimos 25, 30 anos, os brasileiros se distinguiram por ter atitudes extremamente positivas e de confiança sobre a ciência e a tecnologia. A gente queria ver justamente qual foi o impacto nessas atitudes durante a pandemia. A pesquisa aponta ainda que a religião e o nível de escolaridade também interferem nos índices de confiança dos brasileiros em relação à vacina e à ciência. Um dos grandes desafios para aumentar a confiabilidade dos brasileiros é o acesso à informação de qualidade. A pesquisa entrevistou 2.069 pessoas acima dos 16 anos e teve um índice de confiabilidade em 95%. De acordo com o levantamento, 33% da população brasileira confia muito na ciência, 35,9% apenas confia, 23,5% confia pouco, 5,8% não confiam e 1,8% não souberam responder. A região com menor índice de confiança foi o Centro-Oeste. Apesar de uma pequena parcela não acreditar em benefícios da ciência, Yuri ressalta a expressividade desse número. O problema é seríssimo, na verdade, né? Essas porcentagens são pequenas, mas não são tão pequenas. Em primeiro lugar, porque a porcentagem de pessoas que diz eu confio pouco, não confio muito nos cientistas, é alta, na verdade, é mais de 20%. E também porque as porcentagens pequenas, como das pessoas que dizem que a ciência traz só malefícios para a humanidade, que é só 2, 3%, num país do tamanho do Brasil, corresponde a milhões de pessoas. Então, maior que qualquer exército do mundo, praticamente. Então, é muita gente que, de fato, foi, digamos, ou vítima de desinformação, né, ou que, por motivos de posicionamento político, de interesses próprios, decide tentar contribuir com esse abalamento de confiança. Os dados apontam que, para os entrevistados, as vacinas contra a Covid-19 são eficazes e seguras para proteger contra formas severas da doença, mas 13% declararam que não tomaram a dose de reforço. De acordo com o coordenador, é importante ampliar a informação científica pelas redes sociais e a criação de projetos que aproximem a população dos estudos através de campanhas de educação. E você sabe o que é um chá revelação? É um encontro realizado para anunciar o sexo de um bebê esperado por um casal. Normalmente, a reunião é entre pessoas de uma família e amigos, mas neste caso, um zoológico dos Estados Unidos resolveu envolver toda a comunidade e organizou no dia 15 de janeiro um chá revelação para anunciar o sexo do bebê rinoceronte que tinha acabado de nascer. O rinoceronte negro oriental é uma espécie rara que atualmente conta com 740 exemplares vivos na natureza. Por causa disso e para divulgar o trabalho no trato com os animais, o Zoológico Park, localizado na cidade de Kansas City, no Missouri, convocou a imprensa e a população da área para participar da bonita festa, inspirada nos chás revelações que viralizam todos os dias na internet. Os cuidadores do zoológico colocaram uma bola pendurada em uma árvore e, com o auxílio do patriarca da família, o rinoceronte Ruka, anunciaram o sexo do filhote. É uma menina, compartilhou o Zoológico de Kansas nas redes sociais. Estamos vendo papeizinhos rosas nesta manhã, assim que o papai Ruka os ajudou a revelar o gênero da filhota. Ainda segundo o parque, o pequeno animal nasceu nas vésperas do Ano Novo. Não pôde participar da cerimônia, porque ainda precisa de constante aquecimento feito pela mãe. O zoológico chegou a organizar, pelo site do parque, uma votação para escolher nome para a pequena rinoceronte. Entre as opções estavam Eve,
Chiara, Mandazi, Azula e Zumi. Nesta segunda-feira, dia 23 de janeiro, a votação já tinha sido encerrada e o zoológico já anunciou que em breve vai divulgar o nome escolhido. Bacana, né? Muito Matéria legal. feliz aí para deixar o nosso jornal mais leve. Mas assim, hoje, toda vez que eu vejo zoológico, eu já não vejo mais. Já não vejo com os mesmos olhos, com né? os mesmos olhos, porque ali no caso, infelizmente, já está em cativeiro há muitos anos, né? Mas zoológico, para mim, assim, só no caso de animais que são resgatados, não tem condição de voltar para o seu habitat natural, né? E aí, como tem muitos, né? Como tem muitos, né? Que cuidam desses animais que não podem voltar para o habitat natural. Mas é uma pena ver um bichinho enjaulado assim, Mas né? você vê, né? É um animal que tem pouquíssimos, né? A espécie, tá, infelizmente, ali, a gente viu que tem poucos da espécie na matéria. Mas tenta se preservar, mas a bebê é uma gracinha, bonitinha. Né? Seguimos aqui porque, olha só, o estado do Rio de Janeiro está mais seguro. É o que mostra os dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP. De acordo com os números, o Rio encerrou 2022 com o menor número de crimes contra a vida em 31 anos. O estado do Rio de Janeiro encerrou o ano de 2022 com expressivas reduções nos crimes contra a vida. Em 12 meses, os homicídios dolosos, quando há intenção de matar, registraram quedas de 6%. Foram 3.052 vítimas no ano de 2022. Este foi o menor valor desde 1991. O número representa menos 201 vítimas em comparação ao mesmo período de 2021. A letalidade violenta registrou 4.473 vítimas em 2022. Este também foi o menor índice desde 1991. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 6%. O latrocínio, roubo seguido de morte, apresentou redução de 43%. Ainda segundo o ISP, entre janeiro e dezembro de 2022, cerca de 400 fuzis foram retirados das ruas e mais de 34 mil pessoas foram presas em flagrantes pelos policiais. Os roubos de rua reduziram 7%, o que significa menos 4.375 vítimas, e roubos de carga tiveram quedas de 6%. Em Petrópolis, os números são ainda menores. Entre janeiro e dezembro de 2022, foram registrados 79 roubos de rua, uma redução de 30% em comparação a 2021, que teve 119 casos. Roubo de carga, houve apenas 2 registros em 2022 e 1 registro em 2021. Os casos fazem com que os petropolitanos se sintam seguros na cidade. Outros lugares também vão ser mais perigosos, serem maiores e tal, mas aqui, para muitos, é um paraíso ainda. Eu acho mais tranquila, né? A gente tem bastante segurança, sim. Eu gosto daqui, só um pouquinho frio, mas é bom. De janeiro a dezembro de 2022, foram registradas 25 ocorrências de letalidade violenta, 8 casos a menos que em 2021, quando foram registrados 33 casos nas delegacias de Petrópolis. O homicídio doloso vitimou 18 pessoas em 2022 e 30 pessoas em 2021. Também em 2021, 13 veículos foram roubados, enquanto em 2022, 11 veículos foram roubados. Graças a Deus eu nunca fui assaltada aqui, mas só que nós devemos tomar algumas precauções. Realmente eu acho que nós poderíamos aumentar a segurança para os moradores daqui se sentirem mais livres, para poder atrair mais turistas. Tem vistas que a gente vê por aí, né? Bastante segura, né? É isso aí, gente. Ficar de olho, né? Porque diz aqui o ISP que a segurança melhorou, mas a gente vê que os nossos telespectadores ali, os nossos entrevistados, não estão concordando tanto com isso. Mas números estão aí para não serem contestados, né? Tá lá, 2 é 2, 3 é 3, não vai ter jeito. E você vai ver depois no intervalo que em Petrópolis a conta de água está mais cara. Meu Deus, ó. O bolso é só no nosso, hein? Vamos lá. Exatamente. E você vai ver também que professor cria método de ensino, olha só, para alunos com dificuldade de aprendizado. Voltamos já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de
Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos. E olha só, a gente começa esse bloco. Essa aqui, gente, olha. Vamos fazer até junto aqui, né? Porque é difícil. Vamos dar essa notícia aqui. Vocês se lembram de uma cratera que se abriu lá na Avenida Amaral Peixoto, no Quitandinha, perdão, aqui em Petrópolis? Pois é. E que engoliu um carro. Lembra disso? Exatamente. Pois é. Consertaram o buraco. O buraco, é. Mas aconteceu de novo. A cratera abriu novamente e engoliu outro veículo, Roberta. Isso aconteceu ontem à noite, lá no Quitandinha, e nós recebemos dos moradores um vídeo mostrando a situação. Olha só. Esse é o vídeo do carro. Tem áudio e vídeo, pessoal do Master, André? Temos áudio nesse? Não, né? Esse não. Tá. A imagem está escura porque o morador quis mostrar a rua como ela é. Primeiro que a rua já é com pouca iluminação. Então, poder público, por favor, alô, iluminação ali no bairro. E agora o vídeo do morador falando sobre o buraco e sobre a rua, a avenida, né? Na verdade, Amaral Peixoto. Pode soltar, por favor. Boa noite, grupo. Hoje é segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023. Quero informar você, morador do Quitandinha, dos bairros vizinhos, que a rua Amaral Peixoto ela não tem caminho. O acidente se repetiu, a rua abriu, foi feito um mau trabalho, caiu um carro dentro dos buracos, tá aqui o Márcio, o morador aqui conseguiu tirar o carro, mas do jeito que tá aqui não dá. Então, vamos aguardar a Defesa Civil, Coronel Gil Kempis. Quero pedir ao senhor uma equipe de solo para poder vir aqui dar uma olhada nessa rua. Tá perigoso demais. Ainda bem que ninguém se machucou. A minha preocupação pedestre é uma mãe, é um pai de família. Então a Avenida Amaral Peixoto, no momento, do jeito que ela está aqui, ela não tem condições de passar. A gente sinalizou aqui, é aguardar alguém da Secretaria de Obras da Defesa Civil para poder vir aqui para fazer uma inspeção. Porque o buraco se abriu de novo e um carro caiu dentro da cratera. Obrigado aí. Olha, a gente vê ali então que a situação da Avenida Amaral Peixoto é de mal a pior. Então o Coronel Gil Kempis e o pessoal da Defesa Civil, a equipe de solo, vamos tentar entrar em contato também, mas já fica aqui o pedido para ir lá na rua Amaral Peixoto com uma equipe de solo, fazer todo esse trabalho para ver se a rua tem condições de ser reaberta, o reparo ser bem feito, porque assim não pode ficar, né? Imagina, você tá trafegando ali na rua e de repente cai num buraco, o teu carro fica ali, tem que ser guinchado. Rápido, né? Gente, meu Deus do céu. Complicado, né? Pois é. Vamos dar continuidade aqui, porque ontem em Petrópolis, mais uma vez, choveu forte na cidade imperial, o que deixou os moradores bem apreensivos com a quantidade de água. Houve alagamentos na Coronel Veiga, que precisou ser até fechada para o trânsito de veículos. O volume de água pegou os funcionários que estavam trabalhando às margens do rio Quitandinha de surpresa. Em poucos minutos de chuva, o rio Quitandinha transbordou e alagou as ruas das regiões do Quitandinha. A rua Coronel Veiga ficou interditada por quase 1 hora devido à inundação. A via voltou a ser interditada por volta de 4 horas da tarde devido a um novo alagamento e liberada às 5 horas da tarde. Vídeos que circularam na internet mostram caçambas de lixo sendo arrastadas pela água. No centro, apesar de não ter chovido no mesmo momento, a correnteza fez com que o maquinário ficasse submerso na altura da Rua da Imperatriz, em frente ao Museu Imperial. O taxista Bruno Dias presenciou toda a cena. De repente, em menos de 2 minutos, meu irmão, a água subiu numa proporção, numa rapidez tão grande que eu levei um maior susto, porque ela veio muito barrenta e com muito tronco, lixo, né? Principalmente a população vive jogando lixo no rio, né? Ou nos leitos. E aí eu observei que o pessoal da Águas do Imperador estava ali, eles saíram correndo para sair do rio.
A capivara também saiu correndo aqui, mas assim, foi muito rápido a água. O volume de água que veio lá do Quitandinha foi muito rápido, veio muito rápido sendo da cidade, entendeu? E assustou todo mundo. Por volta de meio-dia, a Defesa Civil do município de Petrópolis emitiu um alerta via SMS de pancadas de chuva moderada a forte para os períodos da tarde e noite desta segunda-feira. Desde a última sexta-feira, o estágio operacional mudou de normalidade para observação por conta de instabilidades no tempo. A situação gera insegurança nos moradores, principalmente em quem vive em áreas de riscos. Eu acho que a população não sabe mais como reagir com uma chuva forte, até porque lugar nenhum está preparado para a quantidade de água que vem, né? E eu acho que o que nós vamos fazer? Ou a gente fica dentro de casa, que leva o risco também, porque quando não vem de baixo, vem de cima, quando tem que ser, e a gente fica sem muito saber o que fazer. A gente não tem um preparo, né, específico. Sai ou não sai? Eu saí da área de risco, mas graças a Deus, eu que vim tragédia, a gente só pensa nos lugares, nas próximas pessoas que estão passando por essa situação ainda de risco. Enche o terreiro d'água e dependendo do caimento da porta, a gente fica praticamente com medo do alagamento dentro da casa. A Defesa Civil de Petrópolis registrou 5 ocorrências em 1 hora de chuva, entre elas rachaduras e deslizamentos de terra no bairro Independência. Os maiores acumulados pluviométricos foram registrados no bairro São Sebastião, com 38 milímetros, Vital Brasil, 36 milímetros e Rua Amazonas, 27 milímetros. A Defesa Civil segue monitorando as condições do tempo e pode emitir alertas a qualquer momento. É importante cadastrar o CEP através do envio de mensagem de texto para o número 40199 para receber os alertas de chuva. O boletim meteorológico vai atualizar a previsão do tempo para a cidade, podendo ser acessado através do link apresentado. Gente, ainda teve o fato das cancelas, por exemplo, lá na Point Fones, que não desceram, deu defeito, tá? As recém-inauguradas, né? As recém-inauguradas, exatamente. E aí, em alguns posts, teve até piada de morador falando, para helicóptero a cancela porque ela ficou lá em cima. Não passa. Eu tô aqui transmitindo a piada do morador, né, dos nossos telespectadores, mas é para o poder público se atentar. Que até teve nota depois do poder público falando que entrou em contato com a empresa que fez a montagem e a instalação das cancelas, e a empresa retornou falando que, sim, precisa de ajustes e manutenção ainda. Mas vamos lá. Ela não está preparada para funcionar na chuva. Deve ser isso, só pode. Por que não fez um teste antes, uma avaliação antes da cancela, antes de se colocar para funcionamento total, né? Aí, quando anunciou se precisa na semana passada, logo... Não funciona. Não funciona. Vamos esperar ver aí o que vai acontecer na próxima, né? Porque agora a gente vive a próxima chuva, né? Mais alguma de momento aí? Não? Não. Podemos seguir então aqui. Olha só, um corpo foi encontrado na manhã de domingo na região do Gulf, no Valparaíso, em Petrópolis. De acordo com a Polícia Civil, a vítima se trata de um homem com sinais de espancamento. A perícia foi realizada no local e testemunhas foram ouvidas. Outras diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime. Que horror. E olha só, continuando nisso, um homem morreu na madrugada de domingo em Petrópolis após se envolver em uma briga com vizinhos. De acordo com a Polícia Civil, a briga aconteceu em um posto de gasolina na rua Coronel Veiga. A vítima teria sido espancada por 2 homens, tendo morrido ainda no local. De acordo com a Delegacia de Polícia do Retiro, testemunhas foram ouvidas e imagens das câmeras de segurança foram analisadas. Os agentes identificaram 2 autores e realizaram diligências para localizá-los. Pois é. A gente troca agora de assunto, mas ainda não é a melhor notícia que eu gostaria de dar para você, petropolitano. Em Petrópolis, a conta de água está mais cara a partir desse mês. A Prefeitura autorizou um reajuste de 9,35% na cobrança do serviço. Desde o dia 1º de janeiro, a tarifa custa R$ 4,68 por metro cúbico para o consumidor. O decreto número 377, de 29 de dezembro de 2022, publicado no Diário Oficial da Prefeitura de Petrópolis, autoriza o reajuste de 9,35% na tarifa referencial de água.
O documento apontou 2 razões para esse percentual: 7,28% para a recomposição da tarifa e 1,93% como acréscimo da parcela de reequilíbrio contratual definida no 4º termo aditivo do contrato de subconcessão firmado em 2017. Desde o dia 1º de janeiro, a tarifa custa cerca de R$ 4,68 por metro cúbico para o consumidor. A notícia não agradou em nada aos petropolitanos. É um absurdo, né? Tá, um absurdo. Com a chuva que tá tendo, né? Era para estar um pouquinho mais baixo, né? Falaram que ia aumentar, mas eu acho que isso é um absurdo aumentar a água, entendeu? Eu tô até com a conta aqui. O reajuste autorizado pela Prefeitura é menor do que o aplicado no ano passado, quando houve um aumento de 10,74% na tarifa referencial. O valor da conta de água varia de acordo com as faixas de consumo e as categorias domiciliar, comercial, industrial e público. Os valores de coleta e tratamento de esgoto também foram relatados no texto e são calculados também de acordo com a faixa e a categoria de consumo de água. As famílias de baixa renda podem ter acesso à tarifa social, que é voltado para pessoas que estejam inscritas no cadastro único e sejam moradores de imóveis unifamiliares. Eles podem fazer o pedido para Águas do Imperador e levar documentos como identidade, CPF e comprovante de residência. Tá um absurdo, né? Com toda essa tragédia que sucedeu em Petrópolis e ainda assim a nossa querida Água do Imperador não facilita. Eu acho que tinha que ser uma moratória, ao menos sobre os custos dos meses que as pessoas sofreram, as pessoas que estão fora de suas casas. Eu acho que tinha que ter uma moratória sobre as suas contas de água, né? É uma forma até humanitária de ajudar essas pessoas. Toda hora aumenta, né? Aumenta a passagem, aumenta a água, o salário, Não como aumenta. dizia, né? Saudoso professor, salário, ó. Exatamente. Vamos falar de coisa boa, de educação. Olha só, de 25 de janeiro, ou seja, amanhã, a 3 de fevereiro, a Comac em Petrópolis está com inscrições abertas para que podem ser realizadas de forma presencial para o projeto Juventude. As inscrições devem ser realizadas na sede da instituição. O projeto Juventude tem o objetivo de fortalecer os vínculos familiares e comunitários com a possibilidade de inserção no mercado de trabalho como jovem aprendiz. As atividades são voltadas para adolescentes com idade entre 17 e 21 anos, cursando o ensino médio no turno da noite ou que já tenha concluído. Então passa lá na Comac, porque é uma instituição muito séria e cursos profissionalizantes são muito importantes para o jovem que quer entrar no mercado de trabalho, né? Exato. E esse projeto é conhecidíssimo aqui já, né? Então, quem aí precisa de uma oportunidade profissionalizante, vai até lá, porque esse projeto realmente é muito bom. Projeto Juventude. Isso. Continuando aqui, gente, olha só, ainda falando sobre educação, essa também é fantástica. Um professor petropolitano desenvolveu um método de ensino para alunos que enfrentam dificuldades de aprendizado. Com ele, são aplicadas atividades de concentração, foco e autoconhecimento, que ajudam o estudante a se desenvolver profissionalmente. Detectar e falar de dificuldades de aprendizagem não é tão simples. Por isso, a importância da criação de ferramentas que auxiliem neste trabalho. O método AC significa assumir o controle. Ele foi desenvolvido por Vinícius Moraes, que já trabalha como professor há mais de 5 anos. O objetivo é melhorar o rendimento e aprendizado dos alunos em sala de aula. E eu comecei a identificar que os apontamentos dos alunos, nem todos eles eram errados. Eles precisavam ser compreendidos. E com o perfil comportamental e uma análise de cada personalidade de aluno, eu identifiquei 4 tipos de perfil. O aluno sinestésico, o auditivo, o digital e o visual. Então a gente aplica a matéria assertiva para eles. Vamos montar uma prova e acabou. Só que cada um tem um jeito de aprender. Meter essa metodologia e ampliei para todos. Ao longo dos anos, o método já foi apresentado para mais de 3.000 pessoas em palestras realizadas em cidades como Nova Friburgo, Caxias e Petrópolis. A atual meta é levar os ensinamentos para as escolas públicas.
Segundo Vinícius, o método ser ensinado nas escolas é importante porque, com a aplicação, vão ser identificados nos alunos fraquezas através do autoconhecimento. Assim, vão ser feitas atividades que ajudem no desenvolvimento pessoal e profissional, além de dar oportunidade de trabalhar os talentos individuais, competências e diferenciais para decidir a futura profissão. Um sonho que eu tenho, eu vou ficar realizado mesmo, é quando eu conseguir colocar essas palestras nas escolas públicas. Imagina você que tem um filho em casa com 7 anos e daqui a 5 anos ele sabe o que é inteligência financeira, lidar com as emoções, saber lidar com bullying, é uma coisa que traumatiza muito. E o bullying não é só sobre quem pratica, mas também aquele que é ferido. Então, sempre atrás daquele que fere tem alguém ferido. Uma das etapas do método é a inteligência financeira, que ensina os alunos desde a infância a como usar o dinheiro de forma equilibrada, tendo controle de receitas, gastos e investimento e tomando decisões adequadas para garantir a segurança financeira durante a vida. Eu falo sempre com meus alunos, vocês não são CPFs, vocês são CNPJ. Todo mundo é um empreendedor. Então essa é a intenção de ensinar essas crianças a ser, já de fato ser empreendedores. Muito bom esse professor, hein? Nossa, viu? fantástico. Vocês não são CPFs, vocês são CNPJs, já estimulando, né? Já ensinando essas crianças a irem ao mercado de trabalho, né? A serem empreendedores, né? É muito importante e não no trabalhar mundo de hoje. para os outros e ser empreendedores, que hoje é a tendência para o futuro. Empreender, né? Empreender bem, coisas que não são ensinadas no colégio. E pelo que eu vi ali dos rascunhos dele, ele está trazendo muita técnica do coaching, né? Para ensinar para os alunos. Muito bom, adorei esse professor, hein? Nota 10. E agora olha só, gente, olha que bacana. Já imaginou ter suas obras expostas no Louvre, em Paris? Pois é, uma friburguense de apenas 9 anos vai realizar esse sonho. A exposição acontece durante 3 dias no mês de outubro. Maia Veronese Marçal é a brasileira de apenas 9 anos que vai ter suas obras expostas no museu mais visitado do mundo, o Louvre, em Paris. A artista, nascida e criada em Nova Friburgo, foi selecionada para participar do Salão Internacional de Arte Contemporânea do Carrossel do Louvre. Neste ano, as obras autorais estarão expostas ao lado de outros tantos artistas. Eu fiquei muito feliz, muito feliz, sabe? Foi muito legal, né, saber, porque o meu maior sonho, quando eu era pequena, era expor num museu bem famoso, né? Então eu fiquei muito feliz quando eu soube da notícia. Durante 3 dias de outubro, 2 quadros de Maia estarão expostos no Carrossel do Louvre. A conquista é a realização de um sonho para a friburguense que começou a levar a arte mais a sério durante a pandemia. Comecei a pintar com 7 anos. E aí, na pandemia, aí eu comecei a pintar várias coisas. Aí eu parei. E na pandemia eu fiquei pintando e não queria parar. Aí, fui vendendo os meus quadros e agora cheguei a esse ponto. Com o apoio dos pais, Maia começou a vender seus quadros durante a pandemia, o que foi um sucesso. Hoje, todo o dinheiro arrecadado com a venda dos quadros vai ser investido na viagem da família a Paris, para que Maia possa ver seus quadros expostos no Louvre. E esta não é a primeira vez que a artista expõe internacionalmente. No ano passado, Maia também participou de uma exposição em Portugal, onde teve os quadros expostos por 10 dias. Nas 2 conquistas, Maia participou de processos seletivos e entrevistas antes de ser selecionada. Pra gente, acho que foi mais surpresa do que pra Maia, né? Porque a gente não acreditava muito nisso, né? A gente não imaginava que seria possível a Maia fazer uma exposição internacional, né? Uma criança, a Maia tinha 8 anos, né, quando ela foi selecionada. E aí eu falei, gente, como assim uma criança fazer uma exposição em Paris, né? Que é o berço da arte do mundo, todos os artistas estão em Paris. E aí a gente ficou meio assim, meu Deus, sério? E eu acho que a gente está digerindo até agora. Maia já nasceu com o dom da pintura, mas tem um artista em especial no qual ela se inspira para crescer ainda mais. O Monet. O que eu mais gosto de pintar é o abstrato e a paisagem. E este é um outro sonho que Maia quer realizar:
conhecer a casa de Monet. Além da venda dos quadros, a família também já realizou rifas para investir na viagem a Paris. Até outubro, novas rifas serão realizadas. Para a família, o mais importante é ter Maia como exemplo para outras crianças conseguirem realizar seus sonhos. A gente queria muito que a Maia, que as crianças vissem na Maia uma possibilidade real, que as coisas podem acontecer. Olha, fantástico, que talento, hein? Bom, vamos saber então como é que vai ser a previsão do tempo, né, gente? Para hoje? Vamos lá. Hoje. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a terça-feira em Nova Friburgo será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis, a previsão também é de céu nublado com pancadas de chuva, podendo ser forte na parte da noite e com trovoadas. A mínima será de 17 e a máxima de 25. Em Petrópolis, a previsão é de sol entre nuvens durante todo o dia. Além disso, quem estiver na cidade imperial pode esperar por céu nublado e chuva a qualquer momento. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 29 graus. Em Paraíba do Sul, a chuva continua com possibilidades de trovoadas. No termômetro, a mínima será de 20 e a máxima de 28 graus. Em Partido Alferes, sol entre nuvens, mas pode chover ao longo do dia com trovoadas. A temperatura mínima será de 18 e a máxima de 30. Em Três Rios, haverá muitas nuvens no céu, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima de 29 graus. Gente, o último aqui para a gente encerrar o nosso jornal, né? A Prefeitura de Petrópolis anunciou o repasse de mais R$2.600.000 para programas e projetos. Nessa semana, o secretário de Esportes, Rafael Simão, informou a notícia aos integrantes do Conselho Municipal de Esportes e Lazer. Vamos conferir. No total, serão R$2.640.000 em recursos transferidos pela Prefeitura à Secretaria de Esportes e Lazer, sendo R$640.000 à Secretaria e R$2 milhões diretamente ao fundo. De acordo com a Prefeitura, esse é um setor importante, principalmente porque fala diretamente com a saúde do cidadão e a formação dos jovens, que tem na prática esportiva uma grande aliada. Segundo o secretário de Esportes, não estão incluídos os recursos que chegam ao município através de convênios com o governo federal. De acordo com o secretário Rafael Simão, esses convênios, junto com emendas parlamentares, somam mais de R$1.300.000 em verbas destinadas a programas como o Agita Petrópolis, por exemplo. Ou seja, são mais de R$3.900.000. É isso, gente. Que bom aí, então, dinheiro sendo aplicado os agora. Vamos saber esporte, os projetos do esporte, se vai estar tudo certinho lá. Por hoje a gente fica por aqui, mas amanhã estaremos ao vivo, de volta, com muita informação para você, 7h30 da manhã, gente. Tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.